Olá, muito boa noite para você. Sejam todos bem-vindos. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta segunda-feira, 24 de maio, com as principais notícias da pecuária brasileira. Para o pecuarista que tem boi magro na propriedade, a entrada do período mais seco do ano é uma hora de definição sobre o que fazer com o gado daqui para frente. As possibilidades são variadas, indo da venda dos animais até a engorda na própria fazenda em diferentes níveis de intensificação. Quem tem mais informações sobre como tomar esta decisão é o nosso editor Sidney Maschio, que continua trabalhando de casa, seguindo, claro, a recomendação de manter o distanciamento social como medida preventiva aí contra a Covid-19. Muito boa noite para você. Pode falar que o brasileiro está te ouvindo. Seja muito bem-vindo uma vez aqui no programa para fazer o programa com a gente, viu? Teve aqui. Muito boa noite para todo mundo também. Depois de tendo cumprido a intenção que foi planejada de passar com a boiada na frente da Capela da Água da Pinguela com o sol fazendo meio-dia, a comitiva machadeira do Terra Viva DBO na TV conseguiu armar arranchamento na beira do Panema, no derradeiro canto da Siriema. E está chamando agora os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras moradores aqui nesta povoação para apreciar a apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois é, já faz tempo que o fazendeiro brasileiro adquiriu perfeita sabedência de que a ciência é uma ótima parceira, mas também é verdade verdadeira que a melhor de todas as tecnologias é aquela que garante a lucratividade da nossa atividade. E essa é a questão principal que deve ser levada em consideração na hora de resolver o que fazer com a boiada na estação seca que acaba de ser começada. Pois então, para adquirir informação a respeito de qual será o melhor jeito de tomar esta decisão, a gente convidou para a nossa entrevista de hoje a zootecnista Caroline Mota, da Nutroeste Nutrição Animal, que está pronta e ajaezada para conversar com os amigos e as amigas pecuaristas do Brasil inteiro, falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Goiânia, a capital do Goiás. Muito boa noite, Caroline. Muito obrigado pela sua gentileza de atender a gente. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Boa noite, Cid. É uma imensa satisfação receber esse convite. Muito obrigado. A satisfação é nossa. Ô, Caroline, qual é a conta que o pecuarista tem de fazer para saber se vai ser vantagem para ele vender o gado magro ou fazer a engorda na sua própria fazenda? Boa pergunta. Primeiro, o pecuarista ele tem que definir qual que é o sistema de engorda que ele vai utilizar, né? Se ele vai utilizar um sistema tradicional, com a utilização de silagem em uma ração, se ele tem a possibilidade de ter essa silagem, ou se não, se ele tem uma quantidade de pasto, mesmo agora na seca, se ele vai ter uma quantidade de pasto, que é uma fonte de forragem para esse sistema de engorda, que aí a gente fala de semi-confinamento, né? E tem a opção também de utilização hoje no mercado de várias rações que a gente chama de dieta total, no qual eu posso levar esse animal para dentro do confinamento ou tratar desse animal no pasto, onde esse animal vai comer em torno aí de 2% do peso vivo. Depois que o produtor ele seleciona e ele escolhe qual que é a modalidade de engorda que vai melhor atendê-lo, ele tem que fazer o custo dessa produção, o custo dessa operação e naturalmente o lucro que ele vai obter dessa engorda. Então, a gente fazendo uma analogia aqui, por exemplo, se ele tem um animal de 14 arrobas que custa em torno de R$4.000 aqui na nossa região, e ele vai optar pelo sistema de engorda, qual que é o lucro? Se ele tiver R$400 de lucro por cada animal, como que é a conta que ele tem que fazer? Ele vai pegar os R$4.000, que é o valor desse animal, somar aos R$400 de lucro, que vai dar em torno de R$4.400. Nesses R$4.400, ele divide pela arroba do boi magro, que ele tinha inicialmente. Então, se esse animal tinha 14 arrobas, ele soma R$4.000, que é o custo do animal, com as R$400 de lucro, e divide pelas 14 arrobas. Ele vai ter em torno de R$315. O que isso quer dizer? Se ele conseguir vender esse animal vivo de R$315 a arroba viva, compensa ele vender esse animal. Se ele não consegue vender esse animal vivo de R$315 arroba, compensa ele fazer o investimento na engorda. É simples a conta.
Muito bom. Agora, existe uma receita para tomar essa decisão que seja assim, padrão para o Brasil inteiro, para todo tipo de fazenda e todo tipo de fazendeiro? Não, não existe. A gente tem que levar em consideração as matérias-primas que o produtor tem na região. Tem região que não tem condições de ter um milho com valor agregado baixo, né? E com o aumento dos preços dos grãos nobres, principalmente com milho e do farelo de soja, que são os grãos que a gente mais utiliza na engorda dos bovinos, o produtor, por exemplo, na sua região, ele pode procurar algumas matérias-primas que sejam de maior viabilidade. Por exemplo, tem produtor que utiliza DDG, WDG, casquinha de soja. Não existe uma fórmula, né? Existe o sistema de engorda com a maior viabilidade para cada propriedade. Então, a gente não segue um padrão, não. O único padrão que nós seguimos é que o produtor ele tem que ter em mente que ele tem que ter planejamento no sistema de engorda e de acordo com a situação que ele tem na região dele. Como é que deve ser feito esse planejamento, Caroline? Tá. O planejamento, ele começa nos animais, né? Eu tenho que ter animais que tenham um potencial de ganho favorável, porque não adianta eu ter um animal com uma qualidade genética muito ruim, porque esse animal que tem uma qualidade genética ruim, ele vai comer do mesmo tanto que um animal que tem uma qualidade genética boa e vai ganhar menos. Depois, ele tem que levar em consideração também o sistema, né, de engorda. Então, cada situação que a gente avalia é de acordo com, primeiro com os animais, depois com a dieta que o produtor vai utilizar, depois com a quantidade de matérias-primas que ele vai precisar, e também a gente leva em consideração o valor da arroba futura, que para o centro-oeste aqui está muito favorável, né? A gente espera uma arroba de 330 em agosto, mas o preço dos grãos não vem ajudando muito. Então, se não fizer conta, realmente a margem fica muito apertada. Agora, se a ideia for fazer um semi-confinamento na própria fazenda, qual é a estrutura que o pecuarista precisa ter? Tá. Quando a gente fala de semi-confinamento, eu tenho que levar em consideração que esse animal vai ficar no pasto. Então, eu tenho que fazer a conta de quanto que eu preciso de pasto. No sistema aqui na seca, por exemplo, um animal de 14 arrobas, ele vai comer em torno de 30 quilos de capim, mesmo que seco, tá? Na minha propriedade, eu consigo ofertar esses 30 quilos de capim para esse animal? Se eu consigo, beleza. Eu preciso só de uma estrutura de coxo, né, de bebedouro bem formada, que não tenha necessariamente que ser uma estrutura muito grande de coxa, que a gente hoje está utilizando 30 centímetros por animal, por cabeça. E aí, no semi-confinamento, ele consegue fazer isso. Se ele não tem estrutura, eu não consigo ofertar os 30 quilos de capim que a Carol falou lá que esse animal precisa comer, mais a ração. Então, aí eu já tenho que partir para uma dieta total, onde esse animal vai comer em torno de 2% do peso vivo. Nós estamos falando em torno de 10 a 12 quilos de ração. E essa ração tem que ser feita com a fonte de fibra, tá? Que a gente utiliza e a gente faz a inclusão na dieta para esse animal não precisar do pasto que está faltando na propriedade. Então, existe essa modalidade. Tá certo. Bom, eu tinha mais umas 15 perguntas para fazer para você aqui, viu, Caroline? Que esse assunto é muito interessante e está na hora certa da gente falar, né? Mas você sabe que o nosso tempo é apertadinho aqui, então, quer dizer, o recado que fica para o pecuarista é fazer planejamento, né, Caroline? Planejamento, principalmente de insumos, tá, gente? É muito difícil quando a gente é pego de surpresa na metade do confinamento, com a falta de alguma matéria-prima, ou a gente não fez o planejamento da quantidade de matéria-prima que a gente vai utilizar e a gente é pego na metade do confinamento com preços maiores. Isso pode levar o confinamento ao fracasso. Então, a gente tem que levar em consideração muitos custos de produção e o planejamento, né? Ter uma assessoria, uma empresa de nutrição que faça essa formulação de acordo Entendi. com os ingredientes, e aí fica tudo tranquilo, fica tudo fácil. Tá certo. Caroline, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, uma satisfação receber você aqui. Um grande abraço para você e para toda a turma aí do Goiás e até uma próxima ocasião. Muito obrigada, viu? Fica com Deus. Até a próxima. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital paulista, com a companheira apresentadora Daiane Andrade. Tá certo, Sidney. Até daqui a pouco, então, aí com as informações também do mercado do boi gordo.
A gente vai seguir para um rápido intervalo e na volta aí a gente traz as informações do mercado do boi magro e da reposição. É rapidinho, a gente volta em instantes. Fica aí. Já estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. Vamos direto às informações do mercado do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, na média de todos os estados e categorias de machos e fêmeas anelorados, as cotações subiram 0,1% frente à semana anterior, praticamente estáveis. Apesar da demanda mais comedida nos últimos dias, a oferta restrita de animais para reposição em praticamente todas as regiões monitoradas limitou as quedas nas cotações. Quanto às negociações, observou-se uma maior procura, especialmente por machos. Para os próximos dias, fica a atenção quanto ao futuro da arroba do boi gordo, que vai influenciar no ímpeto para as compras por parte dos recriadores e invernistas. Outro ponto que merece destaque é que, com a entrada do período seco, as categorias mais zeradas para giro rápido tendem a continuar com boa demanda. E olha só, o Rio Grande do Sul vai ser reconhecido internacionalmente como zona livre de febre aftosa sem vacinação esta semana. O Rio Grande do Sul vai ganhar o título de zona livre de febre aftosa sem vacinação nesta quinta-feira, dia 27. Vai ser durante um evento realizado pela Organização Mundial de Saúde Animal. Essa cerimônia vai ser online, a partir das 7 horas da manhã. E vai ser de graça, mas é preciso se cadastrar. Para quem tiver interesse, todos os detalhes estão no site oiegeneralsation88.com. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai acompanhar a certificação ao estado gaúcho. O Rio Grande do Sul vem se preparando desde 2017 para conseguir esse status sanitário. Como zona livre de febre aftosa sem vacinação, o estado vai ter acesso a países como Canadá, Chile, Coreia do Sul, Estados Unidos, Filipinas e México e vai alcançar até 70% dos mercados mundiais disponíveis. Com isso, a expectativa é de que as exportações gaúchas aumentem mais de $1 bilhão por ano. Tá aí, uma excelente notícia. Nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta tem as informações aí do Dia Nacional do Milho. A gente volta já já. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Milho. O objetivo da data é estimular o consumo do cereal e orientar a população sobre a importância do cultivo para a agricultura nacional. A produção do grão no Distrito Federal ajuda a colocar o Brasil como um dos maiores produtores e exportadores mundiais de milho. Um cereal milenar. O primeiro cultivo foi registrado em pequenas ilhas no litoral mexicano. De origem indígena, milho significa sustento da vida e foi a alimentação básica de várias civilizações ao longo dos séculos. Hoje é uma commodity agrícola altamente valorizada no mercado brasileiro e internacional. Há mais de 40 anos plantando milho, o produtor Hélio conhece bem a trajetória desse grão no país. Com o passar das décadas, viu o cereal se tornar a principal fonte de renda de muitas famílias. E nunca imaginou que o milho fosse se tornar tão rentável. Falando em preço de milho, era inimaginável que o milho tivesse esse patamar de R$80 a saca. Tem gente falando em 90. O ano passado, tem ideia, eu vendi 80 mil sacos de milho a R$35 para exportação. Falando preço, tá excelente, ótimo, é uma benção. Com oportunidade de ganhos e de abrir novas frentes de negócios para o setor produtivo, os agricultores de milho investiram em tecnologia, buscaram planejamento agrícola de insumos e conseguiram chegar em um patamar de produção e de qualidade de grão elevado para exportação. Nós temos técnicas de produtividade de milho, nesse milho de safrinha, para atingir 10 mil sacos, 10 mil quilos a 12 mil quilos por hectare. Então, nós estamos utilizando tecnologias usadas pelos o melhor país de produção, que é o americano.
Seguindo a máxima que o olho do dono é o que engorda o gado, no caso aqui o milharal, seu Hélio confere com cuidado o andamento da plantação. Daqui a 50 dias, este milho vai estar pronto para ser colhido. A produção do milho faz rotação com soja, algodão e feijão. Os manejos dependem da expectativa de produção para cada lavoura e do monitoramento de pragas e doenças. O Brasil produz o cereal em 3 safras. No processo de produção de carnes, o milho é a base energética da alimentação de aves, suínos e bovinos. Para nós, humanos, somente uma parcela menor do volume produzido de milho é utilizada diretamente na dieta, como farinha, óleos, adoçante, macarrão e biscoito, entre outros alimentos. O milho também tem papel fundamental na rotação de culturas, por produzir uma grande quantidade de palha, que ajuda na proteção do solo, na reciclagem de nutrientes e no incremento de matéria orgânica no solo. Essa evolução só foi possível graças à introdução da pesquisa no campo e de tecnologias de produção em clima tropical. As cultivares hoje são muito mais produtivas, são baseadas em híbridos simples, que produzem muito mais do que os híbridos duplos no passado e as variedades do passado. Hoje nós temos cultivares de milho transgênico e nós temos, com isso tudo, maior segurança genética, porque nós temos um maior número de programas de melhoramento e um maior número de empresas. Houve uma melhoria drástica no sistema de produção, novos sistemas como a integração lavoura-pecuária-floresta. Além da indústria de alimentos e do consumo humano direto, o milho também é destinado à produção de biocombustíveis. O Brasil se destaca como um dos maiores produtores e exportadores mundiais do cereal, com incrementos de produtividade de 5,7% ao ano nas últimas 10 safras. O futuro é muito promissor, com muitos desafios, aumentar a produção de forma sustentável, com o uso, por exemplo, de bioinseticidas inoculantes. O mundo depende do Brasil. O milho tem alto valor nutricional, com praticamente todos os aminoácidos. Tem também fibras, proteínas, vitaminas A e do complexo B, ferro, potássio, fósforo, cálcio e celulose. Além disso, é uma boa fonte de carboidratos. Hoje, existem cerca de 150 espécies de milho, com grande diversidade de cor e formato dos grãos. Altamente nutritivo, seja ele fubá, seja ele canjica, qualquer que seja derivado do milho. Muito importante, muito saudável, muito nutritivo para o homem, para a população, para a humanidade. Para o produtor Hélio, a paixão pelo milho vai muito além da agricultura. Veio de berço. E eu fui abençoado por Deus. Eu faço aquilo que eu amo, que eu tenho paixão, que é a lavoura, cultivo. Eu estou aqui me deliciando com esse negócio. Eu caminhando por aqui, isso me traz alegria, felicidade, harmonia. Chego em casa amoroso com a minha esposa. Tá aí, uma bela história, né? Inspiradora, inclusive. A gente vai fazer mais um rápido intervalo, já já voltamos aí com as cotações do dia, né? E também a análise do nosso editor, Sidney Maschio, sobre o mercado do boi gordo. A gente volta já já, fica aí. Já estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV ao vivo para todo o país. E olha, quem também está de volta aqui no nosso rancho eletrônico é o editor Sidney Maschio, que traz agora o fechamento do mercado do boi gordo nesta segunda-feira em todo o Brasil. Sidney, é com você. Obrigado, Daiane. E esta segunda-feira serviu para mostrar e para fazer a recordação de que a situação atual da nossa praça boiadeira ainda é de desova da safra, da desova do final da safra. E mesmo que a oferta de gado terminado está sendo menor do que nos anos recentemente passados, mais uma vez o carretão ficou embicado no rumo de descida do estradão. O caso que está sendo passado é que, conforme, aliás, já era perfeitamente esperado, considerando aí que o consumo interno está muito acanhado, né? O que está chegando de boiada engordada no trecho está sendo suficiente para o dono do frigorífico encher a câmara fria e continuar derrubando o preço da mercadoria. Assim mesmo, repare o amigo pecuarista que no mercado varejista de carne sem osso, nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás, o preço médio dos cortes comercializados subiu em todos os estados pesquisados,
com altas aí de 1,3% no Rio de Janeiro, de 0,8% no Paraná, de 0,4% nas Minas Gerais e de 0,2% aqui em São Paulo. Mas a questão mais urgente agora é a gente saber o que é que vai acontecer com a exportação, por causa dos problemas que estão sendo provocados pela pandemia na Índia e principalmente por conta da suspensão por 30 dias dos embarques da Argentina. Pois o que tem para ser contado é que essa nossa vizinha de cerca aqui na América do Sul estava fornecendo nada menos do que 20% de toda a carne bovina importada pela China, o que dá aí umas 40 mil toneladas por mês. E se o Brasil conseguir pegar uma boa parte dessas vendas, isso vai ajudar bastante a reanimar o nosso setor exportador. De qualquer maneira, juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 17 das 32 regiões pesquisadas e consultadas em todo o Brasil, sendo que o boi caiu em 6 e subiu só em 3, enquanto a vaca teve 7 quedas e 5 altas. Pois então, para fazer a recitação dessa relação para a atenção dos amigos e das amigas pecuaristas que estão aí na frente da televisão, eu devolvo a vez de falar para a companheira apresentadora e jornalista, Daiane Andrade. Acompanhem. Começamos com as altas da segunda-feira. No norte do Tocantins, o boi arribou para R$ 292,50 no prazo de 30 dias e já descontado a parte do fundo rural. No sul do Tocantins, o macho subiu para R$ 291,50, mas a vaca seguiu no sentido contrário e caiu para R$ 282,50. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o boi também valorizou e subiu para R$ 295,50. A vaca saltou para R$ 279. No sudeste do Mato Grosso, a escorregada foi geral, com o boi valendo R$ 292,50 e a vaca R$ 282,50. Em Três Lagoas, no Mato Grosso, o macho está valendo R$ 289,50. Partimos para Goiás. Na capital Goiânia, o boi está cotado a R$ 287,50. Em Minas Gerais, na Belo Horizonte, quem quiser comprar o boi vai pagar no mínimo R$ 287,50. Em Alagoas, o boi está valendo um pouco mais, R$ 294,50. No Rio de Janeiro, a arroba do boi escorregou para R$ 258,50 e a vaca para R$ 275. No oeste do Rio Grande do Sul, a vaca está valendo R$ 10,05 o quilo ou R$ 301,50 a arroba, mesmo valor registrado em Pelotas. No oeste de Santa Catarina, a vaca gorda valorizou e está valendo R$ 279,50. No sudeste da Rondônia, a vaca está cotada a R$ 279,50. Voltamos para as Minas Gerais. No Triângulo Mineiro, quem quiser comprar a vaca gorda vai pagar no mínimo R$ 280,50. No Norte Mineiro, a vaca caiu para R$ 283,50. No Noroeste do Paraná, a vaca está valendo R$ 278. E a última queda registrada no dia foi no Espírito Santo, com a vaca a R$ 271. Tá certo, então, e sem mais enleios nem devorteios, a gente já vai para a recitação do versinho caipira do dia, sendo que para esta semana o tema escolhido foi vivência e sabedência. Então, vai ouvindo. Essa sina de sofrer desilusão eu rejeito, mas eu prefiro levar no peito o risco da paixão temperada com uma pitada de razão, do que viver uma existência desenxabida, protegida de qualquer desafio e guardada no rancho frio da prudência exagerada. A felicidade é uma boiada desgarrada na chapada, que tem de ser campeada, domada e reunida no curral do coração para poder dar um sentido na vida do peão. É isso, gente. Vou ficando por aqui, mandando um abraço para todo mundo e devolvendo a vez de falar para a minha companheira Daiane Andrade. Isso, Daiane Andrade, com você. Muito obrigada, viu, Sidney? Ótima noite para você e até amanhã ao vivo por aqui. O nosso DBO de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã.